Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um projeto, sobre um framework, sobre uma lib que a gente consegue estar utilizando dentro de aplicações Java, que nos ajuda a mapear os nossos objetos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou desenvolvedor Java, estou caminhando aí, para os meus 7 anos de experiência atuando com Java, e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre este projetinho aqui que é o MapStruct, ok? Bom, quem me conhece sabe, que os meus vídeos são bem objetivos, são diretos, não tem propaganda, não tem firula, então vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre esse projeto, sobre essa lib, sobre esse framework. Vamos considerar o seguinte, Vamos considerar que você é um desenvolvedor Java, e você está desenvolvendo uma API, por exemplo, utilizando ali o Spring Web, criando ali, toda a parte ali de web, seus get mappings, post map, fazendo todo o mapeamento, REST controller e etc, Então, vamos considerar que você tem um post, por exemplo, um post map de um usuário controller, ou seja, você quer marcar ali, programar, você está expondo um recurso que é para poder criar um usuário, beleza? Então, na hora que você for mandar uma requisição, na hora que vier uma requisição, seja de um outro serviço consumindo a tua aplicação ou de um front-end, enfim, no body da requisição vai vir um objeto, um JSON, e esse JSON ele será transformado num objeto que você define ali na sua usuário controller, lá no método de save, ok? Até aí você já está acostumado a fazer. Mas o que acontece? A melhor boa prática, o melhor dos mundos é você ter objetos específicos para cada cenário, para cada situação. Neste caso, o melhor dos mundos seria você criar um objeto com o nome, por exemplo, usuário request, porque ele está vindo ali na requisição, então nada melhor do que um nome bem intuitivo, usuário request, e lá você vai ter o nome, e-mail e senha, por exemplo, beleza? Até aí, show de bola, maravilha. Ok. E na hora de dar um response, e quando a gente for consumir algum recurso que lista o usuário? Então nada melhor também do que você desenvolver um objeto, que seria ali um usuário response, e este usuário aí sim você pode estar trazendo até mesmo o ID, o nome, o e-mail. Não faz sentido trazer a senha, não faz sentido trazer a senha, É claro que depende ali da finalidade, do que o seu sistema trabalha e etc, mas não faz sentido você expor a senha, você devolver a senha, e talvez faça sentido você devolver algum campo que diz ali a data que foi criado ou quando foi alterado por último, enfim, você consegue estar no response, tá devolvendo um objeto personalizado. E este padrão de projeto, a gente chama de DTO. Eu preciso dar esse exemplo primeiro para que você possa entender aí a utilidade, da gente trabalhar com MapStruct. Então esse padrão de projeto, é um DTO, ou seja, você está criando objetos para poder transacionar pela tua aplicação de forma com que você não fique engessada apenas na sua entidade. Então aqui no nosso projeto, que eu já deixei aqui de exemplo, eu criei aqui meu usuário entity, mas para facilitar eu não coloquei nada do Spring Data. Então não tem @ent, não tem aqui o @id, mas considere que é aquele objeto que você já está acostumado a mapear, que vai persistir lá num Postgres da vida e coisa do tipo. Então considere esse cenário, ok? Então aqui seria seu usuário entity e você de fato sim poderia utilizar ela para lá e para cá para poder estar trabalhando ali com a tua API, mas o melhor dos mundos é nós termos classes de DTO. Nesse caso aqui eu já tenho configurado que é a usuário request. Então nessa minha usuário request, o que eu estou recebendo do front, por exemplo, um input que veio ali do nome, um input que veio ali com o nome digitado, senha e e-mail. Então isso eu recebi e isso veio na requisição. Só que aí eu preciso salvar isso no banco de dados. E a nossa usuário repository, que você já está acostumado a desenvolver ali utilizando Spring Data, ela espera o quê? Uma usuário entity e não uma usuário request. Ela espera uma usuário entity. Então você precisa fazer esse de para, e você pode fazer isso de forma manual, porém tem esta lib poderosa que é o MapStruct que vai te ajudar neste processo. Então vamos considerar o seguinte: em vez de eu estar criando um endpoint REST e ficar tomando tempo do nosso vídeo, eu vou fazer isso tudo por linha de comando mesmo, que vai dar para poder ilustrar para vocês o nosso exemplo de hoje, ok? Então beleza, como
comecei a escrever aqui nossa linha de comando. Isso daqui vai ser um bin, né, para poder invocar logo no start da aplicação. E agora a gente vai criar o nosso pacote de mapper, é onde que a gente vai começar aí a trabalhar com MapStruct. Então você pode, só deixa eu ver se está gravando, beleza, está gravando. Então aqui você pode criar sua usuário mapper e ela vai ser uma interface, ok? Você simplesmente vai anotar ela com @mapper, beleza? E aqui você vai começar a definir, digamos que os seus métodos, ou seja, eu quero um método que me devolva, por exemplo, uma usuário entity, ok? Ou chamar ele de map mesmo, ou você pode colocar um outro nome, tipo convert to entity, por exemplo, convert to usuário entity, para dar a ideia do tipo, esse método converte para um usuário entity. Mas para poder ficar mais simples, só estou chamando de map mesmo. E o que eu vou receber como parâmetro? O que eu vou receber como parâmetro o quê? A usuário request. Simples assim, ok? Beleza, então uma vez que eu já defini aqui o meu método, o que eu estou querendo dizer? Eu estou mandando aqui o meu MapStruct, na hora que o meu projeto ele for compilado, ele vai gerar uma classe para mim, que vai implementar essa interface e que vai sobrescrever esse método. Esse método é um usuário request, né, que é aquilo que ele vai receber como parâmetro, porém ele vai devolver um usuário entity, ok? E como que o MapStruct ele sabe o que é cada coisa? Pelo próprio nome ali do atributo e pela sua tipagem, ok? Então, se de um lado eu tenho aqui uma string nome, né, ele sabe muito bem que essa string nome vai ser a string nome aqui do usuário entity. Simples assim. Só que agora a gente tem que pensar o seguinte, né? Como que a gente vai acessar essa usuário map? Bom, já adianta uma coisa. Eu vou jogar esse vídeo no meu curso de mensageria, tipo numa sessão de bônus. Porque como o curso que eu tenho lá de mensageria, de RabbitMQ, a gente fala de MapStruct, eu quero adicionar esse vídeo, por quê? Porque aqui eu vou ensinar algumas coisinhas que não estavam lá no vídeo. Bom, no vídeo, né, quem fez o meu curso, viu que a gente estava fazendo algo mais ou menos assim, para poder estar pegando aqui um usuário map. Era algo mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Mappers, get mapper, deixa eu ver se era assim. Eu acho que era assim. Deixa eu lembrar. Pronto, lembrei, era assim. Então o que acontece? A gente teria então isso daqui, minha usuário map.getInstance, e aqui eu teria o meu map. E o meu map, obviamente, ele recebe um usuário request com parâmetro. Isso daqui funciona. Quem fez o meu curso aprendeu dessa forma, mas eu descobri uma forma melhor da gente poder estar trabalhando sem precisar fazer isso daqui, que é simplesmente transformar isso num componente do Spring. Isso mesmo, vai ser um componente do Spring. Então a gente tem aqui essa propriedadezinha, componente model, que simplesmente tem aqui já um default, né? E a gente pode trocar esse default para o tipo Spring. Simples assim. E isso vai fazer com que isso daqui, por debaixo dos panos do Spring, né, consiga estar gerenciando isso daqui. E o Spring vai transformar isso daqui num bin. Ele vai criar um bin pra gente. E dessa forma a gente consegue recuperar através de um autoride ou pelo construtor uma instância de usuário mapper. Então, eu vou até mesmo receber essa instância por aqui, ok? Prontinho. Vou receber essa instância de usuário mapper por aqui. E só para poder ver se está funcionando, e se não vai quebrar a aplicação e se ela vai subir, eu vou dar aqui só um sysout aqui nesse objeto para ver se ele vai subir direitinho. Vamos fazer aqui um teste? A aplicação está subindo. Beleza, funcionou perfeitamente. Olha só que legal. Usuário mapper em PL. Pô, mas como assim usuário mapper? Aqui, né, a minha interface, ela tem o nome de usuário mapper e não usuário mapper em PL. Bom, dou um Ctrl clico aqui, por exemplo, e olha só que bacana. Aqui simplesmente eu tenho aqui no target, deixa eu ver, acho que eu tenho que habilitar aqui para poder ver, cadê? Vamos ver, isso mesmo. Então aqui no target eu tenho aqui um pacote, né, dos recursos que foram gerados pelo MapStruct, e aqui está minha usuário mapper em PL, ou seja, em tempo de compilação, o próprio framework ele está criando aqui pra gente, tá vendo todas as informações, o horário que foi criado nessa classe. Então a gente manda compilar o nosso projeto e ele simplesmente vai fazer isso pra gente. Ele vai criar uma classe que vai implementar o usuário mapper. Esta classe é um componente, então essa classe passa a ser gerenciada pelo Spring, e dessa forma eu consigo estar recuperando ou por construtor, ou por método, ou simplesmente, né, se eu quisesse fazer isso daqui, iria funcionar também. Você pode ver que não dá nem erro, iria funcionar também, mas eu vou deixar ali direto no método, porque já vai nos atender. Então tá aqui a nossa usuário mapper em PL, e como vocês podem ver, olha só que bacana, a minha request tem um getNome, e ele pegou esse getNome e jogou na minha usuário ent.nome e assim por diante. Então, basicamente, eu tenho aqui o nosso objeto mapeado. Então, o que a gente pode fazer? Basicamente é o seguinte, vamos pegar aqui então uma usuário request
e vamos criar aqui, por exemplo, o nome. Vai ser Matheus, e-mail mateus@dev.com, senha 123. Mas o que eu tenho aqui? Acho que é só isso mesmo, né? Acho que é só isso mesmo. Na hora de poder salvar, realmente o que eu recebo com parâmetro é apenas isso. Vou mandar buildar e isso daqui vai me retornar o quê? Um usuário request. Maravilha. Então agora eu tenho o meu usuário request. Lembrando que eu estou dando um zoom aqui no meu IntelliJ para poder ficar maior e para que vocês consigam aí visualizar melhor, ok? Para mim tá um pouco ruim, não vou mentir, mas para poder, né, ajudar vocês a visualizar. Então tá aqui meu usuário request. É isso que eu vou receber então, né, dando um exemplo lá da API, né, é isso que a gente vai receber lá no nosso método, né, lá no nosso usuário controller. A gente vai invocar uma service e dado o momento a gente precisa fazer essa conversão, né. Vamos supor que a gente já validou tudo que tinha que validar e agora a gente quer salvar no banco de dados. Então eu preciso transformar isso numa entity, sem problema nenhum. Eu já tenho aqui o método map, né, que é aquele que a gente criou, e eu vou passar a minha usuário request como parâmetro. E simplesmente agora ele vai me devolver o quê? Uma usuário entity como parâmetro. Simples assim. E eu vou mandar printar. Vamos ver se deu tudo certo, se não vai quebrar a aplicação nem nada. Executando aqui o nosso projeto. E aqui está nosso usuário entity. O ID, obviamente, está zerado porque a gente não passou nada. A data de criação também está nula, mas perceba que aqui foi mapeado corretamente. Aí eu queria mostrar para vocês, né, e para quem fez o meu curso e não viu isso, eu queria mostrar um recurso bem legal que eu aprendi, que é esse daqui, ó. Eu tô definindo uma política para o meu target, que é a minha saída quando tiver alguma propriedade não mapeada. Eu estou simplesmente dizendo que se no meu objeto de saída, o meu target, que é aqui o meu usuário entity, eu tiver algum objeto que não foi mapeado, eu simplesmente estou mandando dar erro. Então, quando eu faço isso daqui e eu mando compilar, olha só que bacana. Não deve funcionar e realmente não funcionou. Por quê? Ele está dizendo que os campos ID e data de criação não foram mapeados e realmente não foi. Porque como eu falei para vocês, né? Pensa que tu tem lá um front-end. Lá no front-end você não vai digitar o seu ID do usuário. Isso daí o próprio banco vai estar gerenciando para você e nem mesmo a data de criação. E isso acontece no back-end. No front-end você não vai ter um campo que a pessoa vai colocar lá o ID e a data da criação. Não, entendeu? Então realmente o que vem na request é só isso, é só nome, e-mail e senha. Mas como eu coloquei aqui essa propriedade, ela vai informar, vai deixar de forma explícita aquilo que está faltando ser mapeado. E esse recurso aqui é fantástico porque dessa forma você consegue garantir que está tudo mapeado corretamente e nesse caso a gente não vai conseguir mapear, mas sem problema nenhum. A gente consegue estar deixando de forma explícita que a minha saída, que é a ID, né? Ou seja, eu estou falando que o meu ID que está aqui, né, na minha usuário entity, ele simplesmente vai ser ignorado. Então essa é a vantagem de você utilizar aqui essa configuração. Porque às vezes você está fazendo um determinado mapeamento e alguma propriedade, às vezes está com nome diferente e ele não está conseguindo fazer o de para. Então você ter essa propriedade marcada, você vai tomar um erro e no erro você vai ver exatamente aquilo que está faltando você fazer esse de para, ok? Então fiz aqui para o ID, vou fazer aqui para a data de criação, vou mandar compilar de novo e agora deveria estar funcionando. Perfeito, está funcionando perfeitamente. Então agora vamos considerar que eu tenho agora uma usuário entity e eu quero uma usuário response. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Então, nesse caso, a gente teria um outro DTO, ou seja, agora você está fazendo um get no usuário. Você quer listar todos os usuários, por exemplo. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui é o seguinte. Vamos criar aqui a usuário response, ok? Vou copiar aqui essas anotações, maravilha. E o que eu quero ter é nome, e-mail e não quero ter nem senha, porém eu quero ter um ID. Eu quero retornar o ID e também quero, né, devolver ali a data de criação. Eu quero estar devolvendo isso para o meu front-end. Enfim, a minha API vai estar devolvendo isso, seja consumido pelo front ou não, quero estar devolvendo agora o ID e a data de criação. O ID, gosto até de colocar como primeiro aqui parâmetro, que eu acho que fica mais organizado. Então, beleza. Aí, como que a gente ia ter aqui no nosso método? Eu ia ter, então, um método que ia receber um usuário entity e ia retornar um usuário response. Posso chamar aqui de map também, sem problema nenhum. Porém, agora ele vai estar recebendo um usuário entity. Por quê? Porque no nosso getMap, né, eu vou fazer uma requisição. Essa requisição vai lá no banco de dados, utilizando lá o usuário repository, vai trazer uma lista de usuário entity ou um usuário entity, enfim. E agora eu quero pegar esse usuário e mapear ele para uma usuário response.
ok? Se eu mando aqui compilar, provavelmente vai acontecer... Será que vai acontecer algum erro? Vai acontecer algum erro, por quê? Porque... deixa eu dar uma olhada, porque ele não conseguiu fazer o mapeamento, né? Vamos dar uma olhada aqui no ID. O ID aqui tá como... deixa eu dar uma olhada. Tá como ID int aqui. E aqui também tá como ID int. Eu tenho um get, eu tenho set. Estranho, não era para ter acontecido isso. Olha só, eu vou dar uma cortadinha no vídeo e eu já volto aí com a solução do que aconteceu, beleza? Prontinho, voltei. Um erro extremamente besta. Simplesmente estava esquecendo de get set aqui na usuário ent. E na verdade nem deu erro, né? Funcionou aí perfeitamente, né? Funcionou perfeitamente. O meu próprio usuário ent já vai ter o ID e já vai ter a data de criação. Mas olha só que interessante. Vamos pensar o seguinte, né? Deixa eu tentar pensar algo que venha a dar algum erro. Já sei. Vou mostrar para vocês um outro recurso aqui do MapStruct. Vamos considerar que por algum motivo definiram que o nosso response é sempre em inglês. Então aqui não vai ser nome, vai ser name, por exemplo, ok? E aqui também seria alguma palavra em inglês que eu não me lembro como que ficaria em inglês, né? Mas o nome não tem erro, né? Sempre name. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer, que maravilha. Como eu estou configurando, né, essa política, no qual eu estou dizendo que o meu target, a minha saída, se tiver alguma coisa que não conseguiu ser mapeado, vai dar erro. Olha o que aconteceu. Ele simplesmente está dizendo que não conseguiu mapear o name. Por quê? Porque aqui no meu response eu tenho um name, ok? Porém, cadê esse name aqui no meu ent? Não tem. Eu tenho, na verdade, o nome. Então, como que faz quando você tem campos com nomes diferentes, com nomes distintos? Você simplesmente pode fazer o seguinte. Pode criar aqui um mapping também. Você vai dizer o seguinte, que o teu target, que é a tua saída, a sua saída se chama name e a sua origem e aquilo que veio aqui como parâmetro, o source, é o campo nome. Simples assim. Vou mandar agora compilar. Beleza, funcionou. Vamos fazer aqui um teste? Então agora vai ser ao contrário. Agora eu vou ter uma usuário ent. Se bem que eu já tenho uma usuário ent aqui, né? Então o que eu vou fazer? Vai ser só setar uma ID. Eu vou setar o ID 1 e vou simplesmente... Cadê o data de criação? Então eu vou dar um local date time now. Simples assim. E agora vou chamar o usuário mapper novamente. Usuário mapper. E agora utilizando um método que passa um usuário ent como parâmetro e que simplesmente retorna um usuário response, né? Que é o nosso usuário response. E agora eu vou mandar printar só o usuário response mesmo. Lembrando que esse código ele vai estar lá no GitHub para que vocês possam consultar, ok? Então vamos imprimir aqui a nossa usuário response. Imprimiu apenas a referência, né, do objeto em memória. Por quê? Porque a gente não criou aqui um toString. Criamos aqui um toString para ele. Vamos executar aqui de novo. E agora tem que funcionar legal. Perfeito, funcionou legal. Então agora fizeram uma requisição HTTP num GET. E simplesmente nós listamos aqui este usuário. Usuário 1, Matheus, este é o e-mail e a data de criação, ok? A gente poderia também fazer o seguinte, né? O exemplo mais real de um GET, na verdade, seria até mesmo a lista de usuário response, né? Esse seria o exemplo mais ideal, né? Porque como a gente vai listar um usuário, é uma lista, né? Então a gente já recebeu uma lista de usuário entity, que eu vou chamar de usuários, e a gente já está devolvendo uma lista de usuário response. Vou mandar compilar, não vou criar lá esse exemplo, mas vou mandar compilar só para que você possa ver a implementação aqui, framework, ok? Prontinho. Então olha só que como o map vai fazer, ele vai receber uma lista de usuários que veio lá do usuário repository, que foi lá no meu Postgres, por exemplo, e ele vai fazer aqui a validação. Então para cada usuário, ele vai fazer a devida validação, tá vendo? Ele tá criando aqui o nome, o ID, e-mail, a data de criação, enfim, tudo funcionando corretamente. Então, se agora eu vier aqui, eu falei que eu não ia dar o exemplo e a gente vai acabar dando um exemplo, sem problema. Então, aqui agora eu vou ter um método que recebe uma lista de usuário ent. Deixa eu ver se isso daqui funciona, perfeito. Só que aqui eu tô criando uma lista com um elemento só, mas sem problema nenhum. Então, uma lista de usuário entity que vai me retornar uma lista de usuário response. E tá aqui o nosso método. Então, você pode trabalhar com tudo, com lista, com objeto mais simples, sem problema nenhum, porque o framework ele é realmente bem poderoso e a gente pode fazer várias coisas com ele, né? Então, no que a gente entra aqui nele, a gente tem várias coisinhas que a gente pode estar configurando. Na hora de trabalhar com data, né? Tem como você definir um padrão para data, padrão para número, entre outras configurações, um valor default, se for o caso.
caso, podemos ignorar campos. Tem toda uma documentação aqui que é só você dar uma olhada e com certeza você vai estar conseguindo aí, deixando a tua aplicação mais inteligente na hora de fazer o mapeamento. Então este foi o vídeo de hoje e quando você for implementar no seu projeto, né, não deixe de trabalhar com essas duas opções. Faça o usuário map ser um componente do Spring e faça com que, se uma propriedade que de saída não for mapeada, que ela lance um erro para que você justamente possa ficar de olho e não ter problema de subir algum código em produção que precisava ali de um valor preenchido, só que na hora de fazer o mapeamento você esqueceu de fazer o de par o mapeamento. Então essas duas configurações são bem importantes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te vejo então aí, né, no nosso próximo encontro, no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.